Olá! Sejam bem-vindos a mais um Minutos com o Espiritismo. Não posso deixar de agradecer as visualizações, as inscrições. 1000 inscritos, reverter o bônus em cestas básicas, né? Como já foi dito e eu falo todas as lives. Dar comida a quem tem fome, a essência do Espiritismo, a caridade. Por que não utilizar o que nós podemos ter de talentos para reverter em caridade e ajudar os que necessitam? Com certeza, essa conexão com Deus, as preces, elas serão de uma boa qualidade porque o seu corpo vai estar nutrido. Na live passada, falamos sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, o item Cuidar do Corpo e do Espírito. Abrimos um entre parênteses e falamos da alimentação. Maravilha, né? Como é importante a nossa alimentação nutrir o nosso corpo, né? Por isso a caridade de doar alimentos para poder ajudar, para o pessoal ter essa energia vital e prosseguir a sua caminhada, não é verdade? A sua jornada. E, como nós falamos, esse mês, o Outubro Rosa, nós estamos nos dedicando em atividades relacionadas ao câncer de mama. Mas também abrimos, né? Estamos falando muito sobre os abrir parênteses. Falar também sobre o câncer de útero. Esta campanha é de suma importância. Ela traz, às vezes, um despertar, que muitas vezes a nossa vida na correria, nós acabamos esquecendo. E nós temos a prevenção. A mamografia, a ultrassonografia, o exame de toque é muito importante. Quem está já atuando no tratamento, as medicações, mas nós também podemos receber sugestões e dicas de algo que está ligado às nossas emoções, aos nossos sentimentos, em atividades que pode ajudar nessa prevenção, que muitas vezes passa despercebido. A gente acaba no dia a dia, na nossa correria, de tantas atividades, esquecemos de tirar aqueles minutos, aqueles momentos para conosco, para que nós possamos entrar numa sintonia de equilíbrio com o nosso interior, para podermos agir melhor no nosso exterior. E nós convidamos, mais uma vez, com muito carinho, ela aceitou, a doutora Samira, para que nós possamos abrir outro parênteses, cuidar do corpo, do espírito e do seu psicólogo. Ou melhor, do seu psicólogo não. Cuidar do corpo, do espírito e as dicas da psicologia, para que nós possamos ter uma vida melhor e termos sugestões para ajudar a prevenção do câncer. Então, com muito carinho, deixo vocês em boas mãos com a doutora Samira falando sobre este tema. Até daqui a pouco. Olá, amigas, olá, amigos. Estamos em outubro rosa, e nós vamos falar sobre os aspectos psicológicos do câncer de mama na mulher. Eu gostaria de iniciar contando a vocês uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, acho que uns 30 anos atrás. Eu assisti uma palestra de um médico oncologista, uma pessoa assim maravilhosa, e ele contou da experiência dele, já era um senhor, ele contou da experiência, a vida dele, atendendo pacientes com câncer, homens, mulheres, crianças, não necessariamente só câncer de mama, e que ele fazia cirurgias para retirada de tumores, para fazer biópsias e tudo mais. E até me chamou a atenção uma coisa que eu nunca esqueci, que ele contou, que as cirurgias eram tão delicadas, que exigiam uma habilidade manual tão fina, que ele nos finais de semana, na casa dele, ele fazia como lazer atividades de marcenaria, para não perder a habilidade fina, porque ele fazia cirurgia no cérebro de uma criança, então essa habilidade manual fina era muito importante. E ele contou que na experiência dele, ele foi observando ao longo dos anos que os pacientes com câncer, uma parcela significativa desses pacientes, eles tinham mágoa
tinham vivenciado uma mágoa e guardavam uma mágoa grande em relação a algum fato da vida deles. E aí ele resolveu colocar na equipe dele de trabalho psicólogo. E ele observou que o psicólogo, trabalhando em paralelo ao trabalho que ele fazia enquanto médico, ajudava muito no desenrolar do tratamento, positivamente, né? Então, estou contando isso para mostrar, assim, o papel das emoções no surgimento de doenças, como câncer, no caso, né? E é sobre isso que a gente vai estar tratando, né? Então, como vocês sabem, o câncer de mama, não só no Brasil, mas no mundo, de todos os cânceres na mulher, o que tem maior prevalência, maior incidência é o câncer de mama. E aí, tanta preocupação, tanta interesse, tanta cuidados em relação a isso, no sentido de conscientização da população e tudo mais, né? Então, se a pessoa tem emoções muito descontroladas, se a pessoa vive num estresse intenso, contínuo, se a pessoa viveu situações traumáticas pesadas, que interferiram, que machucaram, isso tudo pode levar ao desenvolvimento de tumores, de outras doenças também, né? A gente sabe que existem os fatores de risco naturais que a medicina trata, mas em paralelo, estudos científicos importantes no mundo todo vêm provando que as emoções, elas interferem, elas trazem uma instabilidade no indivíduo que leva as dificuldades tanto na instalação quanto no desenvolvimento de doenças, né? E diante disso eu gostaria de colocar, nós, seres humanos, nós somos seres integrados. Nós temos a mente, nós temos o corpo, temos o espírito, isso tudo formando uma unidade, né? Então, nessa unidade, os pensamentos, nós constantemente estamos pensando, não estamos? Então, os pensamentos, dependendo de quais pensamentos a gente está tendo, eles afetam diretamente as nossas emoções. E, ao afetar nossas emoções, vem a influenciar aí no nosso metabolismo. Então, na química, nos hormônios, no funcionamento da nossa imunidade, por aí vai, né? Então, vocês podem perguntar, mas quais fatores emocionais? Quais? Aqueles que eu coloquei daquele senhor do médico. É a mágoa, é o rancor, é a tristeza. Isso tudo causado por algum problema sério que aconteceu na vida da pessoa, que vem se instalar. Por exemplo, são muitos os fatores, né? Por exemplo, a pessoa que viveu situações de perda do pai, da mãe que faleceu, de um filhinho pequeno, ou divórcio, separou do marido depois de muitos anos juntos, ou a perda dos filhos, a separação do contato, do convívio diário com os filhos. Como sabemos, às vezes na separação os filhos ficam sob guarda do pai, né? E isso tudo causa um problema psicológico sério. Isso que eu estou colocando é para instaurar o câncer, né? Mas depois de diagnosticado que a mulher está com câncer, aí as reações emocionais são das mais diversas, né? Envolvendo ansiedade, envolvendo depressão, ou melhor, mais frequentemente um estado depressivo, envolvendo a questão da angústia, do medo, e o medo de morrer, medo do que vai acontecer, e também a questão da raiva. Há pessoas que ficam com raiva, não entende por que aconteceu com ela aquilo. Ela estava tão bem de saúde e de repente vem uma doença dessas assim, nesse nível, né? E aí a gente se pergunta, por que o tumor mais temido nas mulheres é o da mama? E tem razões
muito específicas para serem colocadas. A primeira delas eu colocaria que afeta a percepção que a mulher tem da sua sexualidade, da sua sensualidade feminina, da sua feminilidade, até da própria maternidade, dado ao aleitamento, dada a amamentação, certo? Isso afeta a mulher muito fortemente nessa parte da sexualidade, com certeza. Além disso, todos nós temos uma autoimagem corpórea do nosso corpo, uma autoimagem, certo? A partir do momento em que uma parte do seu corpo é extirpada, é mutilada, é tirada, essa autoimagem ela é transformada, ela é modificada. Pode ir para pior, inclusive, da pessoa se sentir com aquela sensação de perda mesmo, né? E aí, com essa autoimagem corporal afetada, a autoestima, por sua vez, também rebaixa. Com certeza rebaixa, e muito é um dos problemas sérios a ser tratados, né? Tem também a questão social. Nós sabemos que existe um estigma social em relação a isso, ao câncer de mama, né? Quando você ouve falar, a pessoa está com câncer de mama, já vem a ideia de que, nossa, ela vai sofrer com a doença, ela vai sofrer com o tratamento e ela pode até vir a falecer. Então, existe um estigma social, e esse estigma social faz que, por vezes, a mulher, com essa questão da aceitação social, a mulher com o câncer de mama, ela procure até se isolar. O que não é bom, mas ela tende a se isolar, entendeu? Eu me lembro de uma amiga que ela estava com câncer, eu fiquei sabendo que ela estava com câncer, não era de mama, e ela estava fazendo quimioterapia. E eu fui visitá-la. E ela não tocou no assunto. O tempo todo foi uma visita, conversamos várias coisas, mas ela não tocou no assunto, e nem eu ia tocar também, claro, né? E ela estava usando um lenço na cabeça, e ela comentou, está caindo muito o meu cabelo, então eu estou usando esse lenço, eu não sei porque está caindo o meu cabelo, mas está caindo muito o meu cabelo. Ou seja, vocês vejam aí a questão da vergonha, a pessoa se desvaloriza, a pessoa fica envergonhada e a pessoa fica com muita dificuldade de expor o quanto isso tudo está afetando ela psicologicamente. Infelizmente, essa amiga, depois de um mês, ela veio a falecer, né? Então, isso tudo está ligado a perdas que a pessoa está tendo em relação a partes do corpo, a perdas de uma série de coisas que a gente vai tratando conforme nós estamos conversando, né? E vocês podem me perguntar, mas isso acontece mais quando a pessoa está mais idosa, que está mais sensível? Não, acontece em qualquer idade, mulher em qualquer idade, qualquer classe social, qualquer nível cultural. As reações são essas mesmas, independentemente se é rico, se é pobre, se é jovem, se é idoso. Idosa, no caso, né? E aí eu queria colocar também que as características individuais de personalidade, como nós sabemos, elas diferem de pessoa para pessoa, lógico. Então, se a pessoa é uma pessoa equilibrada, ajustada, que está bem trabalhada psicologicamente, quando ela toma uma notícia dessa de que ela está com câncer de mama, ela tende a ter uma reação mais favorável. Lógico que é uma notícia forte, né? Mas ela tende a trabalhar melhor com essa questão. Mas se ela não é uma pessoa que está bem ajustada emocionalmente, aí a coisa aflora com muito mais intensidade, né? E aí eu também queria colocar que tudo depende também da evolução natural de cada tratamento, né? Cada tratamento vai resultar num tipo de comportamento e do que vai ser necessário ser feito pela medicina para tratar dessa pessoa, né? Então, a gente estava falando, né,
do tratamento. As pessoas tendem a achar assim, já pensar o pior, né? Então, já pensa assim, nossa, estou com câncer de mama, eu provavelmente vou fazer mastectomia, vai ter que tirar minha mama. Não necessariamente. Não necessariamente, pode ser que não vai ser necessário retirar a mama, ou pode ser que vai ser preciso parcial, só um quadrante, ou tirar totalmente mesmo, né? Infelizmente, hoje nós sabemos, se for o caso de retirar a mama, de fazer a mastectomia, a medicina está tão avançada que existem recursos de reconstrução mamária maravilhosos, fantásticos, né? E a pessoa pode, com isso, o que psicologicamente acontece quando a pessoa faz a reconstrução mamária? Ela recebe, é como se ela recebesse de volta, é devolvido para ela a autoestima que ela estava perdendo. Entendeu? Então ela foi decepada, ela foi mutilada, mas vem um substituto que ajuda a ela recompor a própria autoestima. E além disso, tem também as próteses, né? Tem as próteses. Eu me lembro, teve uma fase em que eu trabalhei como voluntária na ASFAR, a Associação de Famílias de Rotarianos de São Paulo. E lá eles fazem até hoje próteses mamárias que são doadas para o Hospital Pérola Byton. Então a gente fazia aquelas próteses que são bem macias, bem interessantes, imagine a mulher com poucos recursos financeiros, de um meio bem mais carente, que é diagnosticada com câncer de mama, que tem a mastectomia, é retirada a mama, e depois ela entra numa fila, porque por lei é obrigatória a reconstrução mamária, mas ela entra numa fila que demora muito, né? E aí ela fica ali, ela põe o sutiã, achata, se ela não põe sutiã, ela fica como um homem sem mama nenhuma. Isso aí interfere diretamente na autoestima dela, nos aspectos emocionais, com certeza, né? E aí a ideia dela ter a possibilidade de colocar essa prótese artificial dentro do sutiã e ela se sentir melhor, né? Então nessa parte era isso que eu queria estar falando. E também então eu estava dizendo, né? Pode ou não tirar a mama? Pode ou não retirar a mama. Há também aquela grande preocupação de se eu for ter que fazer radioterapia, o mal-estar que causa, os enjoos que causam, mas pode ser que não vá precisar fazer. Ou fazer quimioterapia, vai cair meu cabelo, mas pode ser que não vá fazer quimioterapia, ou pode ser que não caia o cabelo. Então a pessoa antecipadamente já vai sofrendo com isso tudo, porque são coisas que são nos passados. E isso tudo está ligado à perda. Em que é uma perda que tem que ser trabalhada, que tem que ser conscientizada, para que ela possa aceitar, possa compreender o que essas perdas venham a ser, né? E causa, evidentemente, um sentimento de angústia, um sentimento de dor. Não é a dor física, é a dor psicológica que, por vezes, ela pega muito mais forte. Mas aí, além disso, eu gosto sempre de falar assim, e que ações tem para isso, né? Conta o problema, mas não tem saída? Tem sempre saída, sempre tem saída, né? Então, no caso, aí agora eu me dirijo a todas as pessoas, não só as mulheres, né? O que fazer para não entrar num processo desse, de emoção tão forte, de mágoa, que vai gerar e diagnosticar um câncer? Então, antes de chegar nesse passo, é importante a pessoa mudar a atitude perante a vida, né? Ter uma visão mais otimista, ter um estilo de vida mais saudável, não ficar só no trabalho, procurar passear com família, com os amigos, procurar ter um lazer que te cause prazer, né? A pessoa ter uma fé, ter uma religiosidade, ter uma crença de que existe um ser superior também ajuda muito. E, principalmente,
os pensamentos, pensar positivamente, né? Então, se você tem alguma mágoa, você tem algum ressentimento, algum rancor, você tem que dar um jeito de expressar esses seus sentimentos e não guardar para você. A pior coisa que tem é você ficar com aqueles pensamentos negativos, renitentes, que não saem da sua cabeça, e aquilo te gera aquela mágoa, aquele rancor, e a pior coisa que tem, você tem que de alguma forma colocar isso para fora, tem que expressar esse sentimento e não guardar dentro de si. Tá? Agora, vamos supor que a pessoa foi diagnosticada, está com câncer mesmo de mama, e aí, né? Ela tem que ter uma visão otimista, ela não pode desistir, claro, ela tem que procurar todos os meios, ela tem que estar consciente que se ela ficar no estado depressivo, isso vai dificultar o tratamento, tudo isso, mas falar é fácil, mas é difícil, quando a pessoa está envolvida, às vezes ela não consegue por si só. Né? E aí que a gente aconselha, recomenda que busque um suporte profissional de um psicólogo. E existem psicólogos especializados só para tratar com isso. São a psicologia oncologista, a psicologia hospitalar. Eles trabalham em todas as fases do atendimento. Então, quando é feito o pré-diagnóstico, depois o diagnóstico, depois durante o tratamento e depois do pós-tratamento, porque a gente sabe que depois que a pessoa é curada, tem um período de 5 anos, ou às vezes até mais, de acompanhamento, de exames para ver se está tudo ok, né? E mesmo porque também a pessoa fica muito tensa, porque não sabe até que ponto realmente ela está curada e fica com aquele grande receio de recorrência, da doença voltar. Então, o tratamento psicológico ele é muito importante. E o que o psicólogo vai fazer é trabalhar no sentido de reduzir esse desgaste emocional. Ele vai orientar, ele vai dar aconselhamento e, principalmente, também, uma coisa que eu gostaria muito de colocar, ele vai dar suporte aos familiares. Vocês não podem imaginar como é importante para a pessoa que está diagnosticada com câncer de mama e que está nessa situação de emoções exacerbadas e tudo mais, como é importante ela se sentir apoiada. E o apoio não é falar, coitadinha, não é isso não, gente. O apoio é muito diferente. E agora eu me dirijo assim, vamos supor que essa mulher é casada, ou ela tem um namorado, ou ela tem um parceiro, ou se ela não tem ninguém, ela tem o pai, ela tem a mãe. O apoio da família é imprescindível. Em que sentido? O parceiro, como que o parceiro pode ajudar? Né? Então ele tem que, porque ele já está percebendo que a sua companheira está irritada, está nervosa, não está aceitando aquela condição de que está com câncer de mama. Ela tem uma série de emoções que a gente já colocou aqui. Mas ele também vai ter uma série de emoções. Ele também está vivendo a mesma situação, certo? E se ele não der suporte para ela, a coisa vai cada vez ficando pior, né? Então, o que é esperado da parte dele? Em primeiro lugar, que ele entenda que é uma coisa por vez. Não vamos já ficar pensando que vai morrer, que vai falecer. Não necessariamente, né? Vamos pensar uma coisa por vez. Vamos acompanhar passo a passo, né? Até os sentimentos dela, se ela está irritada, ela está com raiva, isso também tende com o tempo, no passar das semanas, a se estabilizar, certo? Desde que a coisa seja bem trabalhada, né? Cada mulher tem uma reação diferente. Algumas preferem nem tocar no assunto, não conversar. É importante que o parceiro respeite isso, certo? Ela não está querendo falar daquele assunto, respeita isso. Agora, tem outras que querem falar, e é importante que o parceiro ouça, mas ouça mesmo, não é ficar olhando para a televisão vendo jogo de futebol, é realmente prestando atenção, dando atenção devida para uma coisa tão séria, certo? Outra coisa também, é importante ela se sentir acompanhada, ela vai fazer uma consulta, ela vai fazer um exame, se ela puder contar sempre com a companhia ou dos pais ou de um parceiro, isso aí ajuda muito, porque é a prova de que ela não está só,
que ela tem alguém ali do lado. E essa pessoa que está ali do lado, se tiver alguma dúvida, ela pode esclarecer essa dúvida junto ao médico. E isso também facilita bastante todo o processo. E sem falar em demonstrar afeto, né? Demonstrar afeto é importante em qualquer momento da vida, não só quando a pessoa está numa situação dessa, mas numa situação dessa mais do que nunca, né? Então, dar um abraço, estar junto, qualquer coisa, fazer um bilhetinho, deixar um bilhetinho carinhoso, qualquer coisa. É importante que revele o afeto que você tem, a preocupação que você tem nessa fase que a pessoa está atravessando. Sobre o corpo dela, né? O corpo dela está tendo modificações, então não pode fingir que não está percebendo. À medida que tenha espaço para isso, o importante é que converse. O casal converse sobre esse assunto, né? Porque, como eu já disse, isso interfere na sexualidade também. Então, é importante que se converse sobre esse aspecto. Agora, se vocês me disserem, mas não tem dinheiro para procurar um psicólogo, mas tem psicólogos que atendem gratuitamente ou que cobram um valor simbólico, é questão de procurar, certo? Ou na família não tem ninguém que vai dar apoio. Existem grupos de apoio, existem instituições e até fundações que dão suporte, inclusive especificamente para câncer de mama. E aí tem psicólogo, tem assistente social, eles fazem grupos com mulheres que estão nessa condição, diagnosticada com câncer de mama. E aí elas trocam experiências sob orientação de um psicólogo. É muito bom, faz muito bem, porque colocar as coisas para fora é a melhor coisa que tem do que ficar guardando e sofrendo com aquilo, né? Então era isso que, em linhas gerais, a mensagem que eu queria passar para vocês. E só gostaria de finalizar colocando que, para nós mulheres, né, vamos nos cuidar. Vamos tomar cuidado, vamos nos precaver, vamos nos prevenir, porque esse é um assunto muito sério. Muito obrigada e fiquem com Deus. Olá, estamos de volta. Que dicas maravilhosas e sugestões que a doutora Samira nos deixou para refletir, para pensarmos e verificarmos em qual dessas sugestões nós podemos fazer. Porque é muito importante. Viver numa metrópole e ter qualidade de vida é um desafio grandioso, principalmente para as mulheres que têm várias atividades, mais do que duplas jornadas. Mas há uma necessidade nesse mundo contemporâneo que nós possamos ter um tempinho para ouvir algo que possa nos beneficiarmos. E é muito importante. Então, doutora Samira, muito obrigada. Olha, eu fiquei assim, impressionada e que muitas coisas eu parei para pensar que realmente passam e eu não percebo que são coisas pequenas que podem nos ajudar. Então, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem junto conosco nessa jornada de Minutos com o Espiritismo. Uma abençoada semana. Beijo no coração e que possamos estar juntos no próximo. Que assim seja.